Eu costumava acreditar que minha vida era um exemplo de estabilidade. Todas as manhãs, ao ver meu marido arrumando a gravata e me dando aquele beijo rápido antes de sair, sentia que tinha ao meu lado um companheiro leal. As pessoas olhavam para nós e diziam que éramos um casal perfeito, daqueles que se completam até no silêncio. Essa ideia me confortava, me fazia acreditar que, apesar de todos os desafios, meu destino estava seguro. Eu vivia orgulhosa de nossa história, sem imaginar que por trás do brilho havia uma sombra crescendo. Minha melhor amiga fazia parte essencial dessa rotina. Sempre presente, ela era como uma irmã que a vida me deu. Compartilhávamos confidências, ríamos juntas das pequenas bobagens do dia a dia e, muitas vezes, ela estava conosco nos almoços de domingo. Eu sentia que era privilegiada. Além de um marido amoroso, tinha uma amiga leal. Aos meus olhos, nada poderia quebrar esse círculo de confiança que me envolvia, como se fosse uma muralha protetora contra qualquer mal. As manhãs tinham um sabor especial para mim. Preparava o café com carinho, arrumava a mesa com cuidado e aguardava ansiosa por aquele instante em que ele se sentava, ainda meio sonolento, e comentava sobre os compromissos do dia. Esses detalhes simples me enchiam de alegria. Eu acreditava que eram nesses pequenos gestos que o amor se revelava. Cada xícara servida, cada sorriso trocado, eram para mim a prova de que tínhamos uma vida sólida. Quando saíamos em encontros sociais, sentia ainda mais orgulho. As pessoas nos olhavam com admiração, elogiavam nossa sintonia e diziam que transmitíamos confiança. Eu sorria, cheia de vaidade, porque acreditava que nada poderia nos abalar. Enquanto segurava sua mão, pensava que o futuro estava garantido, que envelheceríamos juntos, sustentados pelo respeito e pela cumplicidade. Tudo parecia tão certo, tão definitivo, que a ideia de perder isso jamais cruzava minha mente. Às vezes, porém, percebia pequenos detalhes que me deixavam confusa. Um olhar distante, uma resposta apressada, uma ausência curta demais para ser notada. Mas eu logo afastava esses pensamentos, repetindo para mim mesma que a confiança era o que nos mantinha fortes. Eu não queria acreditar em sinais vagos, não queria manchar o quadro perfeito que havia pintado da nossa vida. Escolhia acreditar no que via e sentia, mesmo que algo dentro de mim sussurrasse o contrário. Minha amiga reforçava ainda mais essa sensação de segurança. Ela elogiava meu marido, dizia que eu era sortuda e que nosso casamento era inspirador. Cada palavra dela parecia confirmar que eu estava certa em confiar, que minhas inseguranças não passavam de imaginação. Eu a ouvia e me sentia grata por ter alguém que não apenas me apoiava, mas também admirava a vida que construí. Esse ciclo de afeto me acalmava, e assim eu abafava qualquer dúvida. No entanto, havia momentos em que, sozinha à noite, sentia uma inquietação inexplicável. Eu me perguntava se era apenas insegurança, se meu coração estava me pregando peças. Ficava olhando para o teto, lembrando dos pequenos sinais que tentei ignorar, e tentava convencer a mim mesma de que tudo não passava de bobagem. Mas essa sensação, ainda que pequena, parecia estar se instalando como uma semente, pronta para crescer a qualquer instante. Naquele tempo, eu ainda não tinha ideia do que estava por vir. Achava que meu mundo era sólido e inabalável. Eu não sabia que estava prestes a ver tudo desmoronar diante dos meus olhos. A vida, em silêncio, já preparava o golpe que mudaria meu destino para sempre. E eu, inocente, seguia sorrindo, acreditando que vivia uma história perfeita, sem perceber que já caminhava para a maior decepção da minha vida. Com o tempo, comecei a notar que pequenas coisas mudaram em nossa rotina. Antes, meu marido sempre chegava em casa no mesmo horário, mas de repente passou a se atrasar sem grandes explicações. Ele dizia que eram reuniões inesperadas ou trabalhos que se estendiam além do previsto. Eu queria acreditar, e por algum tempo acreditei, mas dentro de mim algo soava estranho. Era como se cada atraso fosse uma pequena rachadura em nossa vida aparentemente perfeita. As mensagens que antes trocávamos ao longo do dia também diminuíram. Ele sempre mandava um bom dia carinhoso ou me perguntava se eu já havia almoçado. Aos poucos, esses gestos foram rareando, e quando eu perguntava, ele respondia com desculpas rápidas, dizendo que estava sobrecarregado. Eu tentava ser compreensiva, afinal, todos passamos por fases de correria. Mas a falta de atenção começou a pesar no meu coração. O celular, que antes ficava largado pela casa, se tornou quase um segredo. Ele o mantinha sempre no bolso ou virado para baixo sobre a mesa. Quando tocava, saía rapidamente da sala,
alegando que eram apenas coisas do trabalho. Eu queria acreditar, mas a forma como ele se esquivava me deixava desconfortável. Aquilo não era normal, não era o comportamento do homem que eu conhecia. Curiosamente, minha melhor amiga parecia ainda mais presente nessa fase. Aparecia com visitas rápidas, telefonava com frequência e sempre se mostrava disposta a me acompanhar em qualquer situação. Eu via nisso um gesto de carinho, uma tentativa de me apoiar em meio às mudanças que eu percebia. Mas em alguns momentos, sentia que ela sabia mais do que deveria sobre os horários e compromissos dele. As noites em nossa casa também se transformaram. Antes, ele gostava de conversar, contar os detalhes do dia, compartilhar risos comigo. Agora, chegava exausto, dizia que não queria falar de nada e se fechava em silêncio. Eu tentava puxar assunto, mas ele parecia distante, como se cada palavra fosse um peso. Aquele vazio me machucava mais do que qualquer briga poderia ter machucado. Eu me perguntava constantemente se estava exagerando. Talvez fosse apenas uma fase, talvez ele estivesse mesmo sobrecarregado, talvez tudo não passasse de insegurança da minha parte. Mas ao mesmo tempo, cada detalhe se acumulava, formando um quadro que eu não podia mais ignorar. Era como juntar peças de um quebra-cabeça que eu não queria terminar. No fundo, eu já sabia que algo estava errado. Ainda não tinha provas, apenas sinais dispersos que juntos faziam sentido. Mas eu insistia em acreditar que o amor era maior que qualquer dúvida. Era mais fácil me enganar do que encarar a possibilidade de perder o homem em quem mais confiava. Eu não sabia, mas a verdade já estava prestes a se revelar. As mudanças começaram a ficar mais evidentes quando comecei a questionar certas atitudes dele. Perguntava por que chegava tão tarde, por que não respondia minhas mensagens, por que o celular agora parecia tão sigiloso. Ele sempre respondia de forma tranquila, quase ensaiada, como se já tivesse preparado cada palavra. Dizia que eram apenas compromissos de trabalho, que eu estava imaginando coisas, que não havia nada para me preocupar. Mas essa calma dele não me convencia. Uma frase se repetia com frequência: elas não significam nada. Eu nunca entendia direito a quem ele se referia, mas sempre aparecia quando eu tocava em algum detalhe suspeito, como uma mensagem estranha no celular ou um perfume diferente em sua camisa. Era como se ele quisesse diminuir qualquer ameaça, me fazer acreditar que tudo era irrelevante. Só que, para mim, essas palavras soavam como um aviso, um sinal de que algo estava realmente acontecendo. Em alguns momentos, eu tentava acreditar. Me dizia que era apenas ciúme da minha parte, que não podia colocar em dúvida tantos anos de convivência. Ele parecia tão seguro em suas respostas que eu acabava cedendo, me convencendo de que estava sendo injusta. Mas, mesmo assim, aquela frase ecoava dentro de mim. Elas não significam nada. Então por que ele precisava repetir tanto isso? Passei a observar ainda mais seus gestos. Quando ele recebia uma ligação, se afastava alguns passos, falava baixo, sorria de um jeito diferente. Ao perceber que eu observava, mudava o tom de voz, ficava sério e desligava rápido. Eu perguntava quem era, e a resposta era sempre vaga. Um colega de trabalho, nada demais. Eu queria acreditar, mas aquela cena me deixava com o coração apertado, como se algo escapasse diante dos meus olhos. Minha melhor amiga, como sempre, estava presente nesse período. Ela me ouvia com atenção, dizia que talvez eu estivesse sendo dura demais com ele, que homens às vezes agiam de forma estranha sem que isso significasse traição. Eu me agarrava às palavras dela, porque precisava de alguém que me ajudasse a acreditar. O que eu não sabia era que, enquanto me consolava, ela escondia um segredo que mudaria toda a minha vida. As desculpas foram se acumulando, e com elas minha desconfiança. Cada vez que eu tentava puxar uma conversa séria, ele desviava, mudava de assunto ou inventava algum detalhe que parecia improvisado. Eu me perguntava como um homem que sempre foi transparente comigo agora parecia ter respostas prontas demais. Era como se estivesse representando um papel diante de mim. Aos poucos, fui deixando de confrontá-lo. Guardava minhas dúvidas em silêncio, preferindo observar. Eu sabia que insistir nas perguntas só traria mais desculpas, e já não suportava ouvir as mesmas frases repetidas. Minha intuição gritava que havia algo errado, mas eu ainda não tinha forças para enfrentar a verdade. Esperava, em silêncio, por uma prova que confirmasse o que eu temia. E essa prova não demoraria a aparecer. Eu ainda não sabia quando nem como, mas pressentia que a vida me mostraria o que estava acontecendo.
Cada palavra vaga dele, cada silêncio carregado de desculpas, me levava um passo mais perto da revelação. E, no fundo, eu já estava me preparando para o dia em que meu mundo se partiria. Aquele dia parecia comum, mas guardava em si a revelação que mudaria tudo. Minha melhor amiga me convidou para passar a tarde em sua casa, como já havia feito tantas vezes. Aceitei, acreditando que algumas horas de conversa seriam boas para aliviar minha mente. Levei uma sobremesa, como de costume, e cheguei sorridente, tentando afastar os pensamentos ruins que vinham me atormentando. Eu não sabia que, naquela visita, encontraria a peça que desmontaria todas as desculpas que ele me dava. Enquanto conversávamos na sala, pedi um copo de água e fui até a cozinha. Foi ali, sobre a bancada, que meus olhos se fixaram em algo inesperado, uma pulseira de couro marrom, com detalhes discretos em metal. Meu coração disparou na mesma hora, porque aquela pulseira não era qualquer uma. Era a do meu marido, a mesma que ele usava todos os dias e dizia não tirar nem para dormir. Eu a conhecia tão bem que não havia margem para engano. Por alguns segundos, fiquei paralisada. Toquei a pulseira com as mãos trêmulas, sentindo o peso do objeto como se fosse uma prova incontestável. Minhas pernas quase cederam, e precisei me apoiar na pia para não desmoronar ali mesmo. A mente se encheu de lembranças, todas as vezes que perguntei onde ele estava, todas as desculpas que ouvi, todas as frases que soaram falsas. Agora, diante daquela pulseira, tudo fazia sentido. Voltei para a sala tentando disfarçar, mas por dentro estava em pedaços. Olhei para minha amiga, que sorria como se nada estivesse acontecendo. Perguntei de forma calma, quase inocente: essa pulseira é sua? Ela hesitou por um segundo, mas logo riu e disse que era apenas um presente de um conhecido, nada demais. A resposta não me convenceu, pelo contrário, apenas confirmou minhas suspeitas. A pulseira não saiu da minha mente durante o resto da visita. Observei cada gesto dela, cada palavra, cada detalhe. Era como se uma venda tivesse caído dos meus olhos, revelando algo que eu não queria enxergar. O que antes parecia amizade verdadeira agora soava como uma farsa. E a cada instante, meu coração batia mais forte, como se gritasse que estava diante da verdade. Quando cheguei em casa, o silêncio foi ensurdecedor. Olhei para ele, que assistia televisão como se nada tivesse acontecido, e senti uma mistura de raiva e tristeza. Perguntei onde estava sua pulseira, e ele, sem olhar para mim, respondeu que a havia perdido no trabalho. Eu o encarei por longos segundos, tentando encontrar alguma sinceridade em seu rosto, mas tudo o que vi foi a mesma expressão fria de sempre. Naquele momento, percebi que as peças se encaixavam. A frase "elas não significam nada", os olhares distantes, as desculpas vagas, o celular escondido. Tudo se juntava na imagem dolorosa de uma traição não apenas conjugal, mas também de amizade. Não era apenas ele que me enganava, era também a mulher que eu mais confiava. Eu não confrontei ninguém naquele dia. Guardei o segredo dentro de mim, mas algo havia mudado para sempre. A pulseira que encontrei na casa dela se tornou um símbolo da verdade que eu não podia mais negar. E, a partir dali, comecei a planejar como enfrentaria a dor, sem imaginar que ainda viria uma humilhação pública capaz de expor tudo diante dos olhos de todos. Pouco tempo depois da descoberta da pulseira, recebi um convite que parecia inofensivo. Minha amiga me chamou para uma festa que ela mesma estava organizando, dizendo que seria uma noite descontraída, com música, comida e pessoas queridas. No fundo, eu não queria ir, pois meu coração ainda estava pesado com o que tinha visto em sua casa. Mas algo em mim dizia que aquela seria a oportunidade de confirmar tudo o que eu já suspeitava. Resolvi aceitar, ainda que meu peito estivesse tomado por desconfiança e dor. Passei o dia me arrumando em silêncio, refletindo sobre cada detalhe que me trouxe até ali. Eu sabia que não seria apenas uma festa. Para mim, era um teste. Vesti uma roupa simples, mas elegante, tentando transmitir a calma que eu não sentia por dentro. Ao olhar no espelho, vi um semblante cansado, mas também firme. Eu já não era mais a mesma mulher ingênua de semanas atrás. Estava pronta para observar, para escutar, para finalmente encarar a verdade sem me esconder atrás de ilusões. Quando cheguei, fui recebida com abraços e sorrisos, como se nada estivesse errado. As pessoas conversavam animadas, brindavam, riam em grupos espalhados pela sala iluminada. Minha amiga me recebeu de braços abertos, como se nossa amizade ainda fosse a mesma. Meu marido estava lá também, elegante como sempre,
circulando entre os convidados, fingindo naturalidade. Mas para mim, cada gesto dele era uma máscara, cada palavra parecia ensaiada. No início, tentei disfarçar, conversando com alguns conhecidos e mantendo um sorriso educado. Mas meus olhos não paravam de seguir os dois. Observei como se olhavam, como riam juntos, como trocavam pequenas cumplicidades que antes eu julgava normais. Agora, tudo parecia carregado de outro significado. Era como se o mundo inteiro estivesse em festa, enquanto dentro de mim um silêncio ensurdecedor gritava a verdade. Em certo momento, vi algo que fez meu corpo gelar. Ele colocou a mão sobre o ombro dela de forma sutil, mas íntima, como quem tem um segredo em comum. E ela, em vez de se afastar, correspondeu com um olhar demorado. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas segurei firme. Não queria que ninguém percebesse minha dor. Engoli o choro e respirei fundo, mas sabia que estava prestes a desmoronar. As taças tilintavam ao redor, os risos ecoavam, mas eu só conseguia ouvir meu coração acelerado. Senti minhas mãos suarem, meu corpo tremer. Pensei em sair, mas decidi ficar. Algo me dizia que aquela noite seria o momento da revelação. Eu precisava encarar de frente, precisava ver até onde eles seriam capazes de levar aquela farsa diante de tantas pessoas. Foi quando a situação fugiu ao meu controle. Em meio a um brinde, ele se aproximou dela de uma forma que não deixou margem para dúvidas. As palavras que trocavam eram ditas em tom baixo, mas seus olhares diziam mais do que qualquer frase. Alguns convidados começaram a perceber, trocando olhares discretos entre si. Eu me senti exposta, como se todos estivessem testemunhando a minha dor sem que eu pudesse esconder. Naquele instante, compreendi que a humilhação não seria silenciosa. Não era apenas dentro de mim, era diante de todos, em público, no lugar onde eu menos esperava. A festa, que deveria ser um momento de celebração, se transformava em um palco onde minha vida perfeita começava a ruir diante de olhares curiosos. E eu sabia que o pior ainda estava por vir. O momento decisivo chegou mais rápido do que eu imaginava. Estávamos todos reunidos na sala principal quando alguém sugeriu que fizéssemos uma rodada de agradecimentos, como se fosse uma tradição improvisada. Cada pessoa levantava a taça e dizia algumas palavras sobre amizade e união. Quando chegou a vez da minha amiga, ela sorriu e, sem disfarçar, falou sobre a importância de termos pessoas especiais que nos entendem como ninguém. Olhou para ele de um jeito tão explícito que a sala pareceu congelar. Alguns riram sem perceber a gravidade, mas outros trocaram olhares desconfortáveis. Meu coração disparou, e por um instante pensei que estava imaginando. Mas então ele se levantou para falar. Em vez de agradecer a mim, sua esposa, como sempre fazia, agradeceu aos amigos que estavam sempre presentes em todos os momentos, até nos mais difíceis. Seus olhos buscaram os dela, e a cumplicidade ficou evidente. Foi como levar uma bofetada em público. Eu podia sentir os olhares sobre mim, pesados, curiosos, alguns até piedosos. Era como se todos estivessem testemunhando meu desmoronamento. Tentei sorrir, mas meus lábios não obedeceram. A dor era grande demais para esconder. O burburinho começou a se espalhar, as pessoas cochichavam, e eu sabia que não era apenas impressão. A farsa que eles tentavam manter estava se revelando ali, diante de todos. Minha amiga, talvez embalada pelo vinho ou pelo excesso de confiança, ousou ir além. Aproximou-se dele com naturalidade, como se já não houvesse mais motivo para esconder nada. Tocou seu braço e disse em tom brincalhão: "Algumas conexões simplesmente acontecem, não é mesmo?" Foi a gota d'água. Risos nervosos ecoaram, e meu coração se partiu em 1000 pedaços. Eu queria desaparecer. Sentia meu rosto arder, minhas mãos tremerem, meus olhos marejarem. Cada segundo parecia uma eternidade, e a humilhação se tornava cada vez mais insuportável. Era como estar em um palco, com todas as luzes apontadas para mim, enquanto eu era ridicularizada. A dor da traição se somava ao constrangimento público, e juntos formavam um peso quase insuportável. O pior foi perceber que ninguém fez nada. Alguns desviaram o olhar, outros se limitaram a cochichar. Eu estava sozinha, sendo exposta, sem que ninguém me estendesse a mão. O homem em quem confiei e a mulher em quem acreditava se uniam diante de todos, como se meu lugar não importasse mais. Era cruel, era humilhante, era um golpe que feriu não só meu coração, mas também minha dignidade. Por dentro, uma voz me dizia para gritar, para desmascarar ali mesmo:
para jogá-los contra a parede diante de todos. Mas outra voz, mais forte, me dizia para esperar. Aquele não era o momento de reagir. Se eu me precipitasse, seria apenas a mulher desesperada que perdeu o controle. Eu precisava transformar a dor em força, a humilhação em algo maior. Precisava guardar minha reação para a hora certa. E foi assim que, em meio ao silêncio sufocante e aos olhares que me atravessavam, decidi suportar. Engoli o choro, ergui a cabeça e deixei que a cena se desenrolasse. Porque, dentro de mim, já nascia a certeza de que haveria uma reviravolta. Eu não sabia ainda como, mas tinha certeza de que aquele não seria o fim da minha história. Naquela noite, enquanto suportava os olhares e engolia a humilhação, algo mudou dentro de mim. A dor ainda era grande, mas começou a se transformar em uma chama silenciosa. Eu percebi que se reagisse de forma impulsiva, eles venceriam, porque me viriam despedaçada. Então tomei uma decisão. Iria planejar minha resposta com calma, sem pressa, e quando chegasse a hora, seria eu quem os surpreenderia. Não permitiria que aquela cena fosse a lembrança final da minha dignidade. Nos dias seguintes, fingi normalidade. Continuei com minha rotina, falei com ele como se nada tivesse acontecido, e até mantive contato com minha amiga. Era doloroso, mas necessário. Eu precisava que eles acreditassem que ainda estavam seguros, que suas máscaras ainda funcionavam. Por dentro, no entanto, eu organizava cada detalhe do que faria. Eu não seria mais a mulher enganada em silêncio. Eu seria a voz da verdade, e eles não viriam isso chegando. A oportunidade surgiu quando outra reunião social foi marcada, desta vez em minha própria casa. Era um jantar simples, apenas para amigos próximos. Planejei cada detalhe, a mesa bem posta, a comida preparada com carinho, o ambiente acolhedor. Convidei todos, inclusive os dois. Eles aceitaram de imediato, sem imaginar que seria naquela noite que suas mentiras seriam expostas. Eu sorri, porque finalmente o palco estaria pronto, e dessa vez, eu controlaria a cena. Naquela noite, recebi os convidados com serenidade. Minha postura era firme, mas ao mesmo tempo cordial. Ele e ela chegaram juntos, disfarçando, como sempre, mas eu já não via apenas traição em seus gestos, eu via fraqueza. Vi duas pessoas pequenas, sustentadas por segredos vergonhosos. Enquanto eles riam e fingiam naturalidade, eu me mantinha calma, segura, sabendo que em breve cada olhar na sala se voltaria para mim. Esperei o momento certo, quando todos estavam à mesa e as conversas fluíam. Então, com um sorriso tranquilo, pedi a atenção de todos. Contei que tinha algo a compartilhar, algo que vinha guardando em silêncio. Olhei para minha amiga e depois para meu marido, e pude ver o desconforto surgir em seus rostos. Com calma, coloquei a pulseira sobre a mesa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era como se todos tivessem parado de respirar. Expliquei, sem elevar a voz, onde havia encontrado aquela pulseira. Contei como ela estava na cozinha da casa da minha amiga, e como, ao perguntar, recebi uma resposta vaga. Depois, revelei a coincidência das desculpas, os olhares, os gestos cúmplices que já não podiam mais ser negados. Não precisei acusar diretamente. As peças se encaixaram diante dos olhos de todos. O constrangimento deles falava por si só. Ele tentou rir, dizendo que era apenas um mal-entendido, mas sua voz tremia. Ela, pálida, não conseguiu sequer se justificar. A sala inteira observava, e desta vez não era eu a exposta, mas eles. Senti um peso sair dos meus ombros. Pela primeira vez em muito tempo, não fui eu quem baixou os olhos. Eu os encarei, de frente, com a serenidade de quem não tinha nada a esconder. A humilhação agora mudava de lado. Foi nesse instante que percebi. Eu não precisava gritar nem chorar. Minha força estava em me manter firme, em não deixar que me destruíssem. Eu transformei minha dor em coragem, e minha coragem em dignidade. Eles haviam me colocado como a mulher traída em silêncio, mas eu escolhi ser a mulher que se levantou diante de todos. E naquele jantar, a reviravolta estava completa. Depois daquela noite em que expus tudo diante de todos, senti um vazio estranho, como se algo em mim tivesse sido arrancado à força. Nos primeiros dias, caminhei como quem ainda carrega os escombros de um castelo desmoronado. Mas havia também uma sensação de leveza, como se eu finalmente pudesse respirar sem medo. Eu sabia que minha história com ele havia acabado, e que não havia volta. Pela primeira vez, olhei para o futuro sem enxergar o rosto dele.
E isso foi libertador. Passei um bom tempo sozinha, tentando me reencontrar. Redescobri pequenos prazeres, como caminhar ao entardecer, ouvir músicas antigas ou simplesmente tomar um café olhando pela janela. Eu precisava me curar de dentro para fora, e não queria pressa. Foi nesse ritmo calmo que conheci alguém que mudaria tudo, sem promessas exageradas, sem pressa, apenas com presença. Ele apareceu de forma discreta, como quem não queria ocupar espaço demais, mas aos poucos foi ficando. Nos conhecemos em uma pequena livraria, durante um fim de semana qualquer. Conversamos sobre um livro e acabamos tomando um café juntos. Não houve troca de olhares cinematográfica nem frases prontas. Foi simples, real, leve. E aquilo me tocou profundamente, porque depois de tanta dor, eu só queria alguém que não precisasse fingir. Ele me ouviu com atenção, riu das minhas histórias, e o mais importante, não teve pressa de me conhecer. Com o tempo, nossos encontros se tornaram frequentes. Descobri que ele também havia passado por decepções, que sabia o que era reconstruir a própria vida. Isso criou uma conexão silenciosa entre nós. Diferente do meu ex-marido, ele me olhava nos olhos quando falava. Não me prometia o mundo, mas me dava presença, respeito e atenção. E isso, depois de tudo que vivi, era mais valioso do que qualquer declaração grandiosa. Meu ex tentou voltar a falar comigo, mandou mensagens, tentou justificar seus atos, mas eu já não sentia nada. Quando olhava para ele, enxergava apenas um homem vazio, que perdeu a chance de me valorizar. Não senti raiva, apenas indiferença, e talvez essa tenha sido minha maior vitória. Ao lado do novo companheiro, aprendi a me permitir de novo. A confiar aos poucos, sem medo. Ele respeitou meus limites, me deu espaço para ser quem sou, sem tentar me moldar. Não me senti pressionada a esquecer o passado, e isso me ajudou a construir algo verdadeiro no presente. Cada pequeno gesto dele me mostrava que amar também pode ser leve, sincero e, acima de tudo, seguro. Hoje, olho para trás com gratidão. Não pela traição, mas pelo que ela me ensinou. Se eu não tivesse enfrentado aquela dor, talvez nunca tivesse me encontrado. E talvez nunca tivesse encontrado alguém que realmente me enxergasse. A vida, mesmo quando nos derruba, às vezes só está nos empurrando na direção certa. E agora, finalmente, sei o valor que tenho, e só aceito ao meu lado quem também reconhece isso. Caminho de mãos dadas com alguém que me respeita, mas, acima de tudo, caminho comigo mesma. O amor verdadeiro apareceu quando eu deixei de correr atrás de migalhas e comecei a cuidar da minha própria história. Hoje, sou feliz. Não porque encontrei um novo homem, mas porque me encontrei. E isso, para mim, é o verdadeiro recomeço.